Pronto, agora foi. Oi, Elvia, boa noite, bem-vinda, obrigado. Bom, gente, nós estamos começando agora, Elvia, estava só te esperando. Na verdade, nós combinamos de começar agora, tem mais pessoas que vão estar entrando aí, né? Mas porque qual que é o objetivo dessa, que eu falei para o Luiz, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês, conversar, a gente fala um pouco, mas principalmente vocês interagirem, a gente está construindo junto aí, conversar um pouco sobre esse tema do meio ambiente, né? A questão do bem viver, esse conceito, né? E a gente conversar um pouco sobre pensar Belo Horizonte, como que Belo Horizonte a gente pode desejar, né, para essa cidade que a gente ama, que a gente mora, que a gente gosta, como que a gente pode torná-la, né, um espaço de bem viver, um espaço de relações, né, mais afetuosas, né, de mais respeito, de mais inclusão e etc. Né? Então, a ideia é um pouco que a gente possa, né, ouvir, ter um tempo para cada um que possa, né, colocar alguma questão, apresentar, né, sugestões. A Luísa está num momento de construção do programa, da sua proposta, né, de campanha. Então, a ideia é um pouco a gente trabalhar por aí, né? Essa proposta, né, do bem viver, só a gente, acredito que vários aqui já conhecem, né, mas é importante a gente estar falando um pouco sobre isso. Esse termo surgiu muito, né, o Acosta, que é um equatoriano, ele lançou um livro sobre isso, e fruto de uma discussão nascida aí de uma percepção, né, da forma, né, que os indígenas, um pouco da cultura dos indígenas e também dos quilombos e etc., refletindo um pouco sobre isso, né? Então, ele cunhou um pouco esse texto, esse tema, né, do bem viver, né? Que tem no Quechua, na língua indígena, né? Esse termo, né? Ele buscou um pouco lá sobre isso, mas também tem uma relação, por exemplo, que a gente tem ouvido falar muito no Ubuntu, né? Que eu sou porque você é, né? Você é porque eu sou, você e eu somos. A ideia do bem viver é uma ideia que está muito ligada a essa ideia da visão comunitária, né? Da vida em sociedade, e onde a sociedade ela produz, né, a vida do ser humano exatamente pensando nesse comunitário, e que a gente possa estar pensando no trabalho, nas ações, estar pensando não no nosso viver bem, mas no bem viver de todos, né? Nessa perspectiva de um trabalho, né, de uma vida de que se o outro não está bem, eu não posso estar bem, né? Então, uma das coisas, né, dos povos andinos que eles colocam, né, é que fazer um trabalho, o trabalho só tem sentido se esse trabalho beneficia toda a comunidade, né? Então, eles colocam um pouco dessa questão, né, a partir ele observou e ele descreve, né, a partir disso ele constrói, levanta uma série de questionamentos, né, a partir da prática mesmo dos povos originários, né, onde você tem um trabalho onde a perspectiva é da necessidade, né, você produz, né, você trabalha, você busca atender a necessidade de todos, né, e não sem aquela perspectiva, né, de uns terem excesso e uma grande parte, né, não ter nada, né, faltar para uma grande parte. E essa perspectiva do bem viver, ela vem contrapor, né, a essa sociedade nossa. Então, ela é uma revolução, né, pensar e trabalhar com esse tema, porque ele nos leva a pensar a partir de nós, né, dos nossos valores, daquilo que dos nossos hábitos, porque ele nos questiona, né, até que ponto que a gente leva essa vida, né, em que a gente valoriza e que a gente procura trabalhar em comunidade, né, e valorizar essas ações, né, e então a gente tem uma sociedade capitalista que
que fortalece, que favorece, né, e estimula o egoísmo, o individualismo, a competição, então a proposta do bem viver ela vai em outro sentido contrário, né? Então, eu só estou dando esse primeiro preâmbulo, né, a Luísa vai falar um pouquinho, né, também vou passar para ela falar um pouco sobre isso, mas então é dentro dessa perspectiva, dentro da questão ambiental, eu quando fui candidato, né, fui vereador e tal, a gente sempre trabalhou assim, o meio ambiente por inteiro, né, entendendo, né, que o ambiente, a discussão ambiental, ela perpassa as várias outras políticas, né, não dá para separar, a gente está vendo aí essa situação, né, que estamos vivenciando aí, né, no Rio Grande do Sul, e todas as questões a gente começa a observar da economia, porque a gente sempre teve, né, uma visão do Estado, e muito cartesiana, das caixinhas, né, e tudo muito separado, e que faz com que as políticas acabam, às vezes, competindo uma com as outras e não trabalhando de uma maneira integrada, né? E do ponto de vista ambiental, não tem como trabalhar essa questão se não for de uma maneira integrada, né? De uma maneira em que uma política, a ação numa política, ela acaba atrapalhando ou favorecendo, né, a outras políticas públicas, né? Então, a visão ambiental, ela trabalhar com a questão ambiental é trabalhar com essa visão integrada e também com uma outra visão de mundo, né? Porque a visão, até onde chegamos, né, essa visão de mundo que a gente tem, né, é uma visão que tem levado a uma depredação, uma degradação, né, do ambiente, e tem levado a sobretudo, uma degradação das relações humanas. A gente tem visto a fome aumentar no mundo, né, processo, né, acabou a escravidão, entre aspas, né, porque, na verdade, a gente continua com inúmeros processos de escravidão pelo mundo afora, né, de sistemas, né, você tem a uberização hoje, né, você tem uma série de outras ações, porque o que está na frente não é o coletivo, o que está na frente são os interesses econômicos, interesses pessoais, né, interesses de grupos, e não o interesse da coletividade como um todo. Então, o meio ambiente tem essa relação direta, né, discutir a questão do meio ambiente, né, então amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje é o Dia Nacional da Educação Ambiental, né, então, pensar um pouco sobre isso, quer dizer, como que um mandato, como que a gente, com uma perspectiva ambiental, como que a gente pode interferir na cidade e construir, né, nos vários espaços, interferir nas várias políticas públicas, como que a gente pode tornar a cidade um espaço de bem viver, um espaço, né, de alegria, de festa, né, de comemorações, mas, sobretudo, né, de justiça, né, e de solidariedade, né? Então, esse preâmbulo, depois desse preâmbulo aqui do objetivo, esse foi, né, a ideia de convidar a Luísa para a gente conversar um pouco sobre isso. Aí eu vou pedir a Luísa para se apresentar, né, falar um pouquinho da história dela, vou deixar que ela mesma coloque, né, um pouquinho da história dela, e a Luísa já vem, né, trabalhando com esse tema do bem viver, né, há um tempo, né, tem trabalhado também a questão da economia de Francisco e Clara, e a política de bem viver, ela tem uma relação direta com a economia de Francisco e Clara, né, que é uma economia a serviço, né, da ecologia, não a ecologia a serviço da economia, né, não ambiente a serviço da economia, mas o contrário, pensar nessa perspectiva mesmo, dessa coletividade. Então, aí com você, Luísa. Ô, João, obrigada, boa noite para você, boa noite para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Quero, de fato, agradecer muito a presença, né, de vocês aqui hoje, nessa véspera de mais um Dia Mundial do Meio Ambiente, e o interesse também em me conhecer, para aqueles que não me conhecem, quem já está nessa construção da pré-candidatura com a gente, ajudar a somar mais e acumular nesse tema tão importante que é o tema ambiental, né, esse preâmbulo aqui que o João fez para a gente. Imagino que somos todos aqui pessoas sensíveis, né, à questão ambiental e no seu encontro com o social, mas essa introdução que o João fez aqui para a gente ressalta isso, né? E eu acho que, enfim, campanhas eleitorais são bons momentos para a gente poder reunir as pessoas, conversar sobre temas que nos interessam e que às vezes a gente deixa um pouco
de lado, e a campanha tem essa função também de catalisar alguns processos, né, de fazer articulações. Mas quero também, João, agradecer muito assim, a confiança, né, de você estar somando comigo, com a gente nessa campanha, assim, a sua trajetória na questão do saneamento, na questão ambiental, honra muito, né, a gente de poder estar junto. Você é uma pessoa que já vivenciou, já teve, né, acompanhou a política pública no plano municipal, no plano federal, estadual, e sempre contribuiu muito. A Lúcia até comentou aqui, né, como essa ideia do meio ambiente por inteiro é atual, e de fato é muito atual, né? A gente pensar um pouco fora das caixinhas, que é algo que o tema ambiental ele nos convoca, né, a fazer isso, e da mesma forma o bem viver, que você já fez uma introdução aqui. Então, vou puxar esse fio para também me apresentar brevemente, mas tem alguns economistas aqui. Eu sou economista, né, de formação, formei na UFMG, nessa época da universidade que eu me envolvi mais inicialmente com a política, então atuei no DA, no DCE, e me filiei também ao Partido dos Trabalhadores nessa época da universidade, e sempre com um interesse muito grande na temática ambiental, né? E aí acho que movimentos aí da vida foram me levando também. O João mencionou a questão da economia de Francisco e Clara, né? Então, lá em 2019, o Papa Francisco tinha feito um chamado para jovens economistas do mundo a elaborarem uma nova proposta econômica, uma proposta da vida, né, na casa comum. E eu fui uma dessas jovens que respondia a esse chamado do Papa, e fui selecionada, então fomos 2.000 jovens para participar dessa elaboração, né? E desde então faço parte desse grupo, que também no Brasil tem vários jovens que participaram, e já, enfim, depois conheci o tema do bem viver, que, como o João falou, ele tem uma origem nos países irmãos aqui, né? Nos países andinos, Peru, Bolívia e Equador, sobretudo Bolívia e Equador, que é uma proposta, eu entendo ela assim como uma certa atualização do nosso projeto de justiça social e justiça ambiental, então, que entende, né, a nossa vida como seres humanos parte do meio ambiente, e traz também as vozes de quem estão fazendo essa luta política. Então, no caso dos indígenas, muito forte nos países andinos, mas aqui no Brasil, essa ideia do bem viver, ela tem chegado na política, principalmente pelos movimentos de mulheres. Então, ano passado, por exemplo, estava no slogan da Marcha das Margaridas, né? Mais de 100 mil mulheres rurais em Brasília. A Marcha das Mulheres Negras também trazendo a centralidade para o bem viver, que é uma forma de atualizar, então, o nosso projeto político, né? Com uma perspectiva de que precisamos repensar a nossa forma de produzir, de estar nesse mundo, de distribuir riqueza, de pensar a dimensão do descarte, né? O Papa Francisco fala isso na Laudato Si, a encíclica de 2015, ele traz essa ideia da economia do descarte. E acho que a gente pode pensar, a gente está falando não só dos bens materiais, que de fato são produzidos para durar pouco, né? Então a gente compra um eletrodoméstico, ele é produzido para durar pouco tempo, e além disso a gente faz uma economia que no nosso dia a dia a gente vive muito do plástico, né? E o plástico e outros bens que a gente produz, eles não são recicláveis, né? Eles não são reciclados, e alguns não são recicláveis, né? E isso é uma questão que está presente muito na cidade, né? A natureza urbana, a questão ambiental nas cidades vem sendo levantada como um problema. Acho que o episódio do Rio Grande do Sul denunciou isso muito, mas já tem pessoas que sofrem com a questão ambiental nas cidades há muito tempo. E aí a gente traz a dimensão do racismo ambiental, né? Porque a gente sabe quem são as pessoas que são historicamente prejudicadas, que sofrem com uma cidade sem saneamento, com uma cidade que cobre os seus rios, com uma cidade que não trata das suas encostas, né? E que, assim como tratamos numa reunião passada, inclusive que o João participou, uma cidade que não se pretende permeável, né? Então a gente está o tempo inteiro cobrindo a cidade, querendo cobrir ela para não absorver essa água que vem da chuva, para não dar vazão aos cursos d'água, e isso só vai enchendo uma panela, né, que depois ela não dá conta com essa pressão toda.
E só para a gente pensar alguns dados aqui da cidade de Belo Horizonte, né, desses poucos temas que eu mencionei aqui por hora, nós temos uma cidade, né, que a coleta seletiva de resíduos recicláveis é feita em apenas 90 bairros de BH, e são quase 500 bairros da cidade, né? Então, é uma coleta extremamente restrita a alguns bairros da Zona Sul, e alguns bairros, inclusive, da Zona Sul nem tem essa coleta seletiva, né? Se a gente pegar a questão que eu mencionei aqui de uma cidade mais permeável, a questão das árvores, que ficou muito falada a partir daquele episódio do Stock Car, né? Que o prefeito cortou mais de 60 árvores em volta ali do Mineirão, mas só em 2023 foram mais de 7 mil árvores cortadas em Belo Horizonte. E aí, em princípio, né, tem uma proposta de replantio dessas árvores e tudo mais, mas a gente sabe que isso não ocorre dessa forma, né? Então, BH está de fato cortando as suas árvores. Já era uma cidade pouco verde, né? Inicialmente era uma cidade jardim que foi cortando as suas árvores, e a área mais verde da cidade é a Centro-Sul, né? É a regional mais verde da cidade. Se a gente vai para as periferias de Belo Horizonte, são extremamente carentes, né, de áreas verdes, de áreas de lazer, de áreas de reprodução da biodiversidade. E tem a ver também a gente tratar, né, do descarte, que o Papa Francisco fala, não só dos bens, mas também das pessoas que são descartáveis, porque essa sociedade nossa, que consome o meio ambiente como se fosse um recurso finito, né, ela também consome as pessoas, né, e marginaliza as pessoas. Então, nós estamos vivendo aqui numa cidade de Belo Horizonte, que tem uma população de rua, mais de 7 mil pessoas, né, já vivendo em situação de rua em BH. Então, acho que esses dados nos permitem ver, né, como esse tema ambiental se articula com o tema social. A questão da fome, que também já foi mencionada, é um problema, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome lá em 2014 e voltou nos últimos anos. E embora Belo Horizonte seja uma cidade que tem uma política de segurança alimentar, né, nós temos restaurantes populares, nós já tivemos uma estrutura, né, de equipamentos, de serviços muito robusta. Isso foi se enfraquecendo, né, ao longo dos últimos anos. E não tem como a gente discutir a questão ambiental se a gente não fala sobre a questão do transporte público, né, que é um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Se a gente não discute a questão da moradia, né, onde a gente mora, como é feito o saneamento, se é possível a gente ter um espaço de lazer, um espaço de horta em volta dos nossos prédios, se as áreas residenciais estão arborizadas, né, isso é muito importante. E a relação com as águas, né? Belo Horizonte é uma cidade muito afetada, no desenvolvimento da nossa cidade, nós fomos encobrindo os nossos rios, e hoje temos uma ameaça concreta também das nascentes que estão poluídas pela mineração no entorno de Belo Horizonte, né? Então, é uma cidade que que o tema ambiental ele está muito à vista, né? A gente não precisa se esforçar muito para entender que é um problema que afeta toda a população de BH, mas não afeta a todos da mesma forma, né? Retomando aqui o processo do Rio Grande do Sul, a gente sabe que numa escassez de água, quem será a população mais afetada, né? Quem já é a população mais afetada, todas as propostas, né, de lazer da prefeitura, de preservação de parques, a maior parte delas acontece na Centro-Sul, né? Então a população mais pobre também se vê carente desse tipo de serviço, né? Desse tipo de direito, né? O meio ambiente é um direito também. E isso, né, a ideia do bem viver também fala de uma cidade do encontro, né? E se a gente não tem esses espaços, se a gente não tem um transporte público adequado, uma moradia adequada, a gente não permite que a população possa se encontrar, né? Possa usufruir dos bens culturais, possa produzir cultura, possa produzir história e memória. Então, fiz essa fala aqui mais geral inicialmente, João, mas para poder mostrar a nossa compreensão do meio ambiente, né? Que de fato ele não é uma caixinha, mas ele está conectado com todos os momentos da nossa vida, desde o sono que a gente dorme, né? Com o ar que a gente tem possibilidade de respirar, a água que a gente tem acesso, né? Para beber, para utilizar também
para uso nas nossas moradias, o transporte que a gente pega, enfim, acho que tratar a questão ambiental dessa forma é também entender que as pequenas ações, elas são muito importantes, né, e a gente está discutindo aqui como que uma proposta de vereança, né, pode atuar no tema ambiental, e hoje é o Dia da Educação Ambiental, é muito importante que nós tomemos consciência disso, né, as pequenas ações que podemos realizar no nosso dia a dia, as escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas entendendo também que o meio ambiente ele é uma responsabilidade de todos, né, e das empresas que causam as principais, que são as principais poluidoras, né, que consomem a maior quantidade de água. A mineração é uma atividade que consome muita água, né? Então, quem deve ser responsabilizado também por essa devastação ambiental, né? Não podemos responsabilizar só escolhas individuais das pessoas, mas sabendo que as nossas escolhas, né, que as nossas decisões cotidianas fazem muita diferença. E nós estamos num ano eleitoral e sabemos que esse tema ambiental ele já estava posto, mas eu imagino que agora, depois desse episódio do Rio Grande do Sul, ele esteja com maior centralidade na preocupação das pessoas e ele precisa ser trazido para a discussão política nesse ano de 2024, né? Então, eu estou aqui, já não é a primeira nem a segunda atividade que a gente faz para discutir a questão ambiental com, né, vieses diferentes, mas querendo ouvir vocês também, ouvir o João, ouvir, né, vocês que estão aqui, como que a gente pode construir propostas que estejam sintonizadas com as emergências climáticas e as emergências ambientais de Belo Horizonte, né? Tanto para tratar de um plano maior, mais amplo da cidade, mas como para também conseguir fazer com que as pessoas vejam no seu dia a dia mudanças concretas que a Câmara dos Vereadores pode ajudar a implementar e que vão fazer diferença na preservação ambiental, que vão fazer diferença na promoção do que a gente está chamando de bem viver, né? Sobretudo nessas áreas mais pobres da cidade, nessas áreas que são mais desprovidas, né, de meio ambiente, né, de presença do verde, de presença das águas. Então, acho que é um pouco por aí que a gente gostaria de fazer essas provocações iniciais, né? E aí eu queria compartilhar um pouco, para finalizar, essa é uma certa angústia, né, que a gente tem, porque para nós que somos sensíveis a esse tema, nos parece, assim, completamente fundamental a gente trazer isso e conversar no ano eleitoral, mas eu não sei se é a forma que a gente faz, né, como esse tema ainda parece um pouco distante das pessoas. Então, queria ouvir um pouco de vocês isso também. Como que vocês acham que a gente pode tornar, né, essa discussão mais próxima do dia a dia, das preocupações, das urgências, né, das pessoas? E acho que seria isso, João. Agradecer muito a presença de todos para a gente continuar aqui essa conversa. Luísa, obrigado aí. Queria saudar as pessoas, outras que entraram aí, a Celina, o Niltinho, o Zé Alberto, a Débora, Denise, né? Entrei depois. Eu fiz algumas anotações assim, sobre essa questão da integração, né, das políticas, a questão, como que a questão ambiental tem essa relação com as demais políticas e como que cada um mandato deve atuar nessa área e tem que colocar isso na sua pauta e na sua preocupação. Por exemplo, o que tem a ver meio ambiente com moradia, né? Então, o que a gente que nós assistimos lá no Rio Grande do Sul, né, a grande parte das pessoas que hoje estão sem casa, estão, né, passando aquela situação, e mesmo Belo Horizonte a gente já evidencia essa questão, são pessoas que estão em área de risco, né? Então, essa política da área de risco, né, de construir uma moradia, de retirar as pessoas que estão em área de risco, né, tem que ser uma política, uma política não só de habitação, mas é uma política ambiental, né? Por quê? Porque as pessoas são ou por uma falta de política habitacional, né? Ou, às vezes, até por uma política habitacional equivocada que colocou as pessoas em áreas de risco, né? Nós temos história aí de prefeitos anteriores que colocaram as pessoas, né, em lugares que não deviam, né? E fizeram loteamento em área que era área, né, que seriam áreas de APPs que não poderiam ter sido construídas. E, então, é uma questão ambiental. Se as moradias estivessem
localizadas, né, em áreas respeitando as áreas de preservação, as declividades, etc., a gente não teria tanto problema, e ainda mais com a questão da mudança climática, isso tende a se agravar, né? Uma outra questão aí importante para se refletir, botar essa discussão na mesa, é o tanto de espaços vazios que a gente tem hoje em Belo Horizonte, né? Então, essa ideia de construir mais moradia, mais moradia, mais moradia, e levando as pessoas para cada vez mais distante, quando a gente tem na área central de Belo Horizonte inúmeros imóveis vazios, a infraestrutura toda lá, a rede de água, de esgoto, né, transporte, e todo o investimento público que já foi feito, e sem uma política nesse sentido, né? Eu trabalhei muito com a questão da reforma, trabalhamos muito aí, né, com a questão da reforma urbana, né, para pensar essa questão, né, para colocar isso na pauta como uma prioridade, para que a gente fica mais barato para o poder público assentar essas pessoas em lugares que já tem a infraestrutura, que você já tem a moradia, e estabelecer, né, critérios de uso social dessas propriedades. Então, a gente sabe que não é fácil, mas acho que a luta ela tem que existir, né, ela tem que ser colocada, né, para se repensar esse modelo de cidade. Com a questão do transporte, né? Então, o transporte, a priorização do transporte coletivo em Belo Horizonte, quer dizer, até bater um pouco nesse sentido, a questão de trazer a discussão da tarifa zero para Belo Horizonte, né? Que você vai ampliar, possibilitar essa discussão, né, da gente ter aí, né, um uso mais adequado, e é uma realidade já em várias cidades do Brasil, no mundo, então não é um sonho, não é uma utopia, é uma realidade e dá certo, tem dado certo, com isso você reduz, está impossível hoje as pessoas circularem muito em Belo Horizonte, do ponto de vista climático, né, os engarrafamentos, perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai ver que o consumo do seu carro, do seu veículo, como que aumentou, né? Então, se ele fazia 12 km por litro dentro da cidade, hoje não faz 7, não faz 8, isso é consumo de energia, mais CO2 está sendo colocado, quer dizer, está muito imbricado toda essa questão, né? Então, a valorização e a melhoria do transporte coletivo, a questão da tarifa zero, e também uma outra questão fundamental, que, por exemplo, a questão das ciclovias em Belo Horizonte, acho que tem espaço para crescer, para ampliar um pouco essa discussão. Eu fui lá no meu primeiro mandato, trouxe essa discussão em Belo Horizonte, eu era louco na época, todo mundo dizia que eu era louco em Belo Horizonte, uma cidade que o povo só falava em Santo Antônio, só pensava em Santo Antônio. Eu falei, não, gente, não existe só bairro Santo Antônio, não. Existem outras áreas que a gente pode fazer ciclovia integrada com estação de metrô, e a gente fez o primeiro projeto de ciclovia, aprovei enquanto vereador, e como secretário do ambiente a gente implantou, junto com a BH Trans, a primeira ciclovia aqui em Belo Horizonte. Então é uma discussão que na época, né, a gente não tinha esse tema, mas hoje já está mais aceito na cidade, acho que temos que avançar muito, existe essa possibilidade. Outra questão que eu acho um grande desrespeito, e tinha que ser a política prioritária de transporte, é a questão de valorização do pedestre. O pedestre em Belo Horizonte sofre demais, né? É como se a cidade fosse para os carros, né? E essa cultura, né? Então, as faixas de pedestres, né? O distanciamento, o tempo para que o pedestre... E a gente tem uma população envelhecendo que precisa de mais tempo para atravessar essas ruas, para atravessar esses sinais. Isso precisa trabalhar um pouco nisso, né? Quem não precisa falar de Brasília, a gente teve em Paracatu, onde o pedestre pisou na faixa, ele tem prioridade, está na lei, mas a cultura, né, de obedecer, de achar que o carro é mais poderoso, né, ainda mais quando o carro, aqueles carros grandões, brancos, de condomínio de Nova Lima, então acha que eles são reis. Estou exagerando aqui, mas brincando um pouco isso, mas é uma cultura, né, onde a vida vale menos do que ele chegar mais rápido, dele chegar menos tempo. Então, acho que um trabalho, como estamos no dia da educação ambiental, acho que aproveitar o mandato, aproveitar o espaço para trazer esse tipo de discussão, né, a gente recuperar essa cidade para as pessoas, e não, né, para os carros, né, o carro ter seu espaço, mas ele não ser a prioridade como é hoje a cidade de Belo Horizonte. Do ponto de vista da segurança alimentar, eu acho que existe um espaço grande para hortas,
comunitárias, pomares comunitários, para os quintais que serão hortas e pomares comunitários, né, e que se tornam espaços de convivência, que a gente precisa resgatar, e é isso que a política do BNV traz, a gente resgatar espaços onde as pessoas se encontram, né? Então, acho que todo mundo aqui deve ter na lembrança algum quintal, né, que gosta de frequentar, onde as pessoas comem, faz um churrasco, conversa e tal, aquela coisa sem, né, aquele espaço com as árvores, com uma fruta que ele pega no pé do quintal, etc. Isso, ela faz bem porque traz essa harmonia, né, mesmo numa área urbana, do espaço urbano, de trazer um pouco mais essa harmonia aí, né, das pessoas com os demais seres viventes da natureza, né. A questão da política urbana, né, que eu já falei um pouco, né, a gente precisa resgatar, sobretudo, os espaços coletivos. Se você pegar hoje na prefeitura o número de pessoas que são responsáveis para cuidar dos parques de Belo Horizonte, é impressionante, é muito pequeno, né? Você tem um gerente para 5, 6 parques de Belo Horizonte. Não é uma prioridade você ter esse cuidado desse espaço, né, que é o espaço que a população mais carente, a população mais pobre, sobretudo, tem como espaço para ali recarregar energia, é um momento de convivência, encontrar a família, né, é uma atividade cultural, ou jogar uma bola, etc. E isso hoje não é valorizado, esses espaços de convivência e esses espaços públicos das praças, dos parques, né, de alguns campos, são espaços onde a família se encontra, as pessoas se encontram, e acho que a gente precisa resgatar um pouco isso, né? Isso precisa ser uma prioridade, acho que tem que ser trabalhado, né, nesse sentido. E, ao mesmo tempo que você está valorizando, ampliando essa questão das parques, das praças e de outros espaços públicos, né, você tem, como espaços culturais, ponto de cultura, etc., né, que é espaços onde faz a população, a gente voltar a conviver, né, sair do celular, sair um pouco da televisão, sair um pouco do sofá e voltar a conviver, e isso contrapor a essa política, a esse modelo de desenvolvimento que a gente tem aí, capitalista, né, um modelo eurocêntrico, um modelo colonial e tal, que nos impõe uma série de valores, né, que não são próprios, né, que não deveriam ser próprios daquilo que torna a vida da gente melhor, né, de solidariedade, de tudo mais. A questão do controle das emissões é uma coisa muito importante, né, para Belo Horizonte, porque imagina a gente com o aumento da temperatura e você ainda ter o aumento das emissões atmosféricas, né, e poluição sonora e outras coisas. A Secretaria de Meio Ambiente, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, 70% da demanda era poluição sonora. E a poluição sonora afeta o sistema nervoso, né, ela afeta a convivência, né, das comunidades, né, no entorno, etc. E é uma coisa séria, né? A gente presencia, infelizmente, algumas pessoas foram mortas e outras se suicidaram quando a gente estava lá na secretaria por questão do problema de poluição sonora, né? Então, é uma coisa que não é muito dita, mas que é fundamental. E a poluição atmosférica, né? Com esse processo do aquecimento global, né, você respirar um ar mais poluído e respirar, né, com uma temperatura mais elevada, a gente vai ter um aumento, né, significativo, já temos um aumento significativo de doenças, né, respiratórias, mas, sobretudo, afeta ainda muito mais a saúde. As ondas de calor na Europa mata mais gente do que foi gente que morreu agora nas enchentes do Rio Grande do Sul. A onda de calor que teve lá matou mais gente. Então, a gente, às vezes, não dá muita importância, a gente ainda não conseguiu perceber que ações para minimizar esse impacto ambiental, para reduzir as ondas de calor em Belo Horizonte, para minimizar isso, para a gente melhorar o nosso microclima, são fundamentais, né, para a gente conseguir ter resiliência, sobreviver aí, num processo que não tem como parar agora, vai aquecer, vai aumentar, né, vai aumentar as chuvas, a gente vai ter problemas mais de enchentes, né, porque já foram emitidos, a gente vai ter isso por um tempo, né? Se a gente agir muito agora, se os governos e as empresas mudarem muito seu padrão, a gente pode conseguir reduzir esse impacto e reduzir futuramente, mas a gente vai ter que conviver com isso, infelizmente, né? Essa secura que a gente está vivendo em Belo Horizonte, né,
Ela foi a cidade jardim, a cidade indicada para as pessoas que tinham problema, né, de pulmão, para vir tratar em Belo Horizonte, para ficar aqui por conta da qualidade do ar. Então, por quê? Porque era uma cidade, né, que tinha uma vegetação e que veio perdendo essa vegetação, né, e que precisa ser reposto isso. Né? Outra questão, a gente precisa trabalhar muito essa questão da impermeabilização do solo, né? A gente tem várias ações que podem a gente trabalhar isso para que ajuda a facilitar a questão da drenagem urbana, né? Que é a questão da, por exemplo, as áreas de estacionamento, né, desses shoppings. Os shoppings, eu fico pensando o que os shoppings traz para a comunidade, para a coletividade de retorno, né? O objetivo é só ganhar dinheiro, né? Hoje, até tem shopping como o Shopping Cidade, você tem que pagar para usar o banheiro, né? E as pessoas já ali, que devia ser que é um direito humano, o acesso, né, ao saneamento e tudo mais, você tem essa situação. Então, a gente, e para minimizar, em vez de a gente ficar construindo, né, grandes bacias de contenção de água de chuva, para reduzir um pouco dos impactos da chuva, né, minimizar, né, você tentar reduzir essas áreas permeabilizadas, mudando o pavimento que está ali, a própria Alemanha, ela canalizou córregos, né, para os seus leitos. Então, a gente tem aí, né, muitas situações fáceis disso, né? Então, por exemplo, vários países adotam, por exemplo, você não tem, igual você tem os passeios, você pega algumas áreas de cimentar, tem vários lugares em países que já não usam isso mais, quer dizer, aquelas áreas, eles deixam elas sem estar impermeabilizadas, né? E às vezes faz ali levanta um pouquinho, ele faz isso com de maneira que, com um passeio mais alto, de forma que você amplia a área de filtração, né? E a gente também, eu queria não parar um lugar demais, né, porque a ideia é que vocês, né, coloquem também, né, já tem aí a gente começar, né, a abrir aqui. Eu queria finalizar um pouquinho com a questão do saneamento, né? Saneamento, né, nós temos aí a questão dos resíduos sólidos, né, que a gente tem tanto um trabalho aí, importância aí da questão da limpeza urbana, da questão da coleta seletiva, né, uma série de ações que podem ser feitas envolvendo os catadores. A gente tem muito trabalhador, né, já colabora com a prefeitura, né, com a reciclagem, etc., a organização e dá apoio a esse tipo de trabalho, para avançar e melhorar, né, dar melhores condições de trabalho para eles nesse sentido, e quanto que isso beneficia a cidade, que é uma loucura. A prefeitura paga um absurdo para pegar um lixo aqui e levar para o aterro, ela paga para o aterro privado para levar esse aterro lá. Quando o que os catadores estão fazendo aqui, eles estão tirando esse lixo que está reduzindo o custo da prefeitura, né, de jogar isso no aterro, né? Então, são coisas que uma política pública e trazer isso como uma prioridade, né? Já falei um pouco da drenagem, né, que também é do saneamento, e a questão da água e esgoto, que eu acho que vai ter uma tarefa muito importante, né, para enfrentar o governo Zema, no ponto de vista da privatização, né, que tem essa proposta de privatizar a Copasa, e a gente sabe, a experiência que tem, que onde houve privatização, processo de privatização, houve aumento das tarifas, sobretudo para os mais pobres, né? Nós temos estudo disso aqui, né, que mostra isso, a Pará de Minas, né, que privatizou, que era a Copasa, privatizou, e na hora que privatizou, o objetivo era reduzir, qual que era a meta? Ganha a licitação quem de reduzir, tiver a menor tarifa, a tarifa menor que a Copasa, né? Não podia ser tarifa acima da tarifa da Copasa. Aí uma empresa deu lá 3% mais baixo, ganhou a licitação, e hoje a população da tarifa social, ela é 90% mais cara que a de Belo Horizonte, da Copasa, né? Não é só Belo Horizonte, da Copasa em si. Então, é quase o dobro, né? E também a classe média, né, tem um consumo mais médio, a tarifa já é 60% mais cara que a tarifa de Belo Horizonte, né?
A gente está vendo aí Ouro Preto, várias cidades. Então, e o mundo inteiro está desprivatizando. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Estão desprivatizando sistemas de energia, sistemas de abastecimento de água, então, e esgoto. Então, a gente não pode ir na contramão, né? Que o governo está querendo privatizar. E Belo Horizonte tem um papel fundamental, porque se Belo Horizonte, ela que é dona da concessão, se ela não topar privatizar, né? Você ela fica meio que inviável, porque as grandes empresas privadas, elas querem o filé, né? Onde ela arrecada mais, que é o caso de Belo Horizonte, Contagem, as cidades maiores. Ela não quer as cidades do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, que hoje são sustentadas com essa tarifa cruzada, subsídio cruzado, que nós, moradores de Belo Horizonte, né, das cidades maiores, pagamos, né, para possibilitar investir e melhorar os sistemas e levar água para essa população. Então, Belo Horizonte tem um papel não só para a cidade, mas também de ajudar o próprio Estado. Então, essa é uma discussão que certamente, se conseguirmos impedir essa privatização esse ano, a Câmara Municipal de Belo Horizonte pode ter um papel fundamental para evitar, né, esse processo da privatização. Tá? Então, eu paro por aqui, para a gente não alongar, né, mais. Então, o primeiro que levantou a mão aqui é o Marcos Fontoura, depois a Maria Elisa. Posso só fazer um pedido para a gente, antes do Max falar, para a gente tirar uma foto? Sim, quem puder ligar a câmera, que eu posso tirar uma foto aqui para a gente. Você fala um Photoshop para ficar mais bonitinho, não, Luiz? Tá. 1, 2 e... legal. Então tá, João, obrigada. É o Marcos, né? E eu vi alguns comentários bem interessantes aqui no chat, a gente também está salvando eles aqui, muito bom. Então, eu queria comentar aqui, muito menos com você, Luiz, que o que eu vou dizer aqui, eu já te falei pessoalmente, muito mais com os colegas, aproveitar e cumprimentar a Helena Morinha aqui, que há muito tempo não a vejo. Eu trabalho há 40 anos com mobilidade urbana, você sabe disso, e a minha questão hoje é com a inclusão das pessoas na mobilidade urbana. E a minha leitura é de que nós, no primeiro momento, precisamos de 0 leis para melhorar a mobilidade urbana. O que nós estamos precisando hoje é de efetivar os direitos que a legislação já nos garantiu. E aí eu penso, Luiz, que se você conseguir dar concretude para isso, com propostas, e eu estou fazendo um pós-doutorado, você sabe disso, que se chama Como Viver Junto na Cidade, que eu tenho uma sequência imensa de legislações que estão sendo descumpridas diariamente, nos impedindo de efetivar o nosso direito à mobilidade urbana limpa e sustentável e inclusiva. E aí, eu queria muito que você linkasse a sua proposta de sustentabilidade com a da inclusão. Eu participei na semana passada de uma oficina e ela foi contratada pelo BID, que contratou uma consultoria com apoio da prefeitura, contratou a Logit, da BRI e o ITDP, que está elaborando um plano local de mobilidade limpa. Eu fui lá nessa oficina apenas para dizer, um plano local de mobilidade limpa que não for inclusivo não nos serve de nada, porque nós vamos trocar os ônibus todos, colocar ônibus elétrico, e as pessoas vão continuar sendo atropeladas nas faixas, vão continuar caindo nos buracos, então isso de pouco resolve. E aí, citando um único exemplo de que a gente já tem muitos direitos garantidos, em 1997, nós conseguimos inserir no Código Nacional de Trânsito o direito de não ser atropelado quando a gente faz a travessia numa faixa sem semáforo. E hoje, vá você tentar atravessar num lugar sem semáforo, você não vai ser atropelado. Depois disso, nós conseguimos introduzir na legislação municipal a obrigatoriedade da visão zero nos acidentes. Isso nós conseguimos na Conferência Municipal de Política Urbana de 2015, que virou o Plano Diretor de 2019. Pasmem vocês, mas nos 2 últimos relatórios de Belo Horizonte voltou a aumentar o número de mortos. Depois de 20 anos diminuindo ano a ano, nós chegamos a ganhar, inclusive, um plano da ONU, que a gente reduziu em 50% o índice de mortalidade, e nos 2 últimos relatórios nós voltamos a aumentar o número de mortes por habitante. Então, eu acho que isso tem bastante concretude, Luísa. Se você conseguisse transformar isso em propostas do tipo, eu vou cobrar, você não vai ser candidata a prefeita, candidata a vereadora, mas eu vou cobrar do prefeito cumprimento da lei e tal para conseguir isso, aquilo, isso tem concretude. É isso que eu queria deixar registrado aqui. Obrigado pela
oportunidade. Obrigado, Marcos. Se me permite. Acho que o João travou. Uma barraquinha na Praça 7 para falar das leis que já existiam, que não eram cumpridas, para as pessoas conhecerem e poderem exigir seus direitos e tentar fazer com que essas leis pudessem virar realidade. Né? Pode ser uma ideia aí. A Maria Elisa. Não, gente, acho que teve um engano, eu não pedi para falar, não. Talvez eu tenha apertado. Não. Bom, então está aberto. Apertou aqui a mãozinha aqui. Tá. Alguém mais gostaria de falar? Ô, Sandra, pode ir. Ela está colocando várias sugestões aí, se ela quiser falar. Ei, gente, boa noite, estou aqui no escurinho. Lindo isso. Primeiro dizer, eu não conheço quase ninguém aí, mas João, assim, eu acompanhei a luta desse menino e é linda. E dizer que de todos os candidatos que eu já votei até hoje, é o único que eu não me arrependo. E eu sei da história, eu fiz parte da Lagoa do Nado e conheço muito a história, o João sempre muito, né, empenhado e vamos que vamos. E assim, eu sou professora, então assim, muitas das minhas sugestões estão voltadas para a educação. Eu gostaria de escutar de você, Luísa, o que você tem a dizer sobre a educação. Eu hoje atuo na escola pública, inclusive eu estou ali no sei, Imaculada Conceição, ali onde era Imaculada Conceição, né? Educação integral, aquele quarteirão lá da educação integral. E eu vi aí o João falando da questão dos resíduos sólidos. Incrível, mas ali não existe a coleta seletiva. Ela não chega lá ainda, né? A gente está fazendo esse trabalho. Apesar da gente ter a coleta na escola, mas a gente não tem aonde destinar, né? E aí eu queria escutar de você. O que você visualiza, como é que você quer abraçar essa questão da educação? Porque dizer que as crianças, elas fazem a gente fazer a diferença no mundo. E elas viram adultos. Então, obrigada aí, escutando vocês. Obrigado, Sandra. Sandra, primeiro agradecer, né, a sua presença aqui, que bom, né? Assim, você trouxe uma questão fundamental, hoje o João comentou que é o Dia da Educação Ambiental, mas se a gente pensar o tema da educação, de modo geral, né, é um tema que as pessoas sempre trazem como uma demanda, né, da sociedade para as políticas públicas. No momento de eleição, a gente está sempre fazendo essa discussão. Nós estamos em fase agora, na minha pré-campanha, né, de construção das propostas. E tem uma cachorrinha de construção das propostas, inclusive juntando pessoas de vários segmentos para poder fazer uma discussão também por alguns segmentos, e o da educação é um deles, né? Mas eu posso adiantar parte do que a gente já vem discutindo. Eu fui também candidata a deputada estadual em 2022, e a gente teve uma discussão grande sobre a questão educacional, né? Muitos apoiadores, inclusive, da área de educação. Eu sou filha de professores, minha mãe está aqui, inclusive, professora de história, meu pai era professor de sociologia, eu cresci um pouco nesse meio, né, de professores, também segui uma carreira mais ou menos acadêmica, eu sou formada em economia, mas fui fazer mestrado e doutorado na sociologia. E vou tentar destacar aqui algumas das questões que têm a ver com o que a gente está discutindo. A primeira delas seria a questão da segurança alimentar, né? BH é uma das cidades que, não sei se inaugurou, mas que muito cedo conseguiu implementar uma política de oferecer para as crianças e para a comunidade escolar uma alimentação adequada, né? Uma alimentação saudável, que foi sendo incrementada lá com vindo da agricultura familiar. Você pensar
esse direito à alimentação para as crianças, e isso é uma coisa que eu tenho escutado de várias professoras que precisamos voltar a valorizar, né, essa área da segurança alimentar nas escolas. E uma questão que sempre aparece, mas ela sempre aparece porque de fato ela é uma questão, é a valorização dos professores, né? Então, somos referência na educação infantil, você está falando, inclusive, de uma dessas escolas, né? Que, inclusive, era uma escola privada que foi transformada numa EMEI, mas a gente sabe que a educação em Belo Horizonte, a gente precisa avançar com a educação integral, né? Educação integrada, pensar a ocupação dessas escolas para também servir as comunidades, isso é uma coisa que eu tenho escutado de algumas professoras, gestoras, né, de educação. E, enfim, te convido a nos ajudar, inclusive, a pensar, né, como a gente pode criar propostas ou dar vazão, ecoar propostas que já estejam por aí, mas que valorizem a educação pública, principalmente, na cidade de Belo Horizonte, né? Porque concordo com você, esse olhar para as crianças é muito fundamental, né? Outro dia estávamos discutindo a questão das bibliotecas, e as bibliotecas para as crianças, né? Hoje as escolas não têm bibliotecários, né? São poucas, tem uma lei, mas, enfim, isso não é de certa forma cumprida. A gente tinha uma biblioteca importante ali no CRJ, né? De crianças e jovens, que acabou, enfim, tendo que não continuou aquele projeto muito, mas podemos pensar muitas coisas, né, para esse equipamento público que é a escola, e que tem servidores que, em geral, são tão engajados, né, formados e dedicados a vida inteira para essa formação das crianças, mas que para isso precisam ser bem remunerados, né. Na campanha de 2022, a gente estava discutindo no plano estadual, eu sei que é muito mais complicada, inclusive, a realidade, né, dos professores do Estado, mas aqui em Belo Horizonte também, e tenho ouvido críticas muito contundentes em relação à gestão municipal nessa relação com os professores, né? Então, também, enfim, se tiver algo a somar nesse momento, ou a gente puder depois voltar a conversar sobre isso, acho que é um tema inescapável, né, para a campanha de 2024. Ah, bacana. Vamos junto, vamos seguindo. Vamos junto. Obrigado, Alessandra. Zé Alberto. Zé Alberto. Oi. Olá, João. Olá, Luísa. Oi, Zé. Então, aproveitando aí que a Sandra já colocou com relação à educação, eu queria lembrar só um fator importante aí para a limpeza urbana. Estou falando um pouquinho do meu umbigo, mas é porque alguém falou aí que não tinha coleta seletiva em determinado bairro, né? E realmente eu acho que essa realidade em Belo Horizonte está muito rara. Eu moro no Prado, há menos de um ano que foi implantada a coleta seletiva, mas nunca houve nenhum movimento para falar que existe a coleta seletiva. O meu vizinho não sabe até hoje, só sabe que eu já falei com ele. Então, o que eu vejo é que, às vezes, há um esforço tremendo para fazer algumas coisas, o caminhão passa e não recolhe nada. Mas não há um acompanhamento, não há um processo de mobilização social exclusiva, talvez, para a limpeza urbana, para a coleta seletiva. Alô? Então, eu acho isso importante, porque eu acho que a gente corre o risco de ficar investindo em máquinas, em caminhões, e sem efetividade, sem uma eficácia, porque não se tem esse processo educativo. Eu queria chamar bastante atenção disso, porque eu acho que realmente a gente perde muito com isso. Porque, inclusive na medida em que você não tem o sucesso disso, isso pesa desfavoravelmente, né? Só alimenta aquela história de que as pessoas não querem participar, não querem, que as pessoas não estão nem aí para isso, mas é porque também você não tem um processo que envolve essas pessoas. Então, eu acho que isso é essencial, tanto para a coleta seletiva, quanto para uma compostagem associada às hortas comunitárias, enfim.
Eu estou lembrando desse aspecto porque eu acho que é muito importante. E eu queria lembrar também que, por exemplo, nós temos lá na Serra, nós temos uma escola que ganhou o prêmio mundial na Serra, né? De trabalho com de trabalho com a comunidade, e foi exatamente com a questão do lixo. Então, eu acho que a gente tem exemplos aqui, só que precisam ser replicados e ampliados cada vez mais, e passa pelo processo educacional também. Bom, é por aí, tá? Obrigado. Sirlene? Bem, primeiro quero parabenizar a Luísa, né, por essa empreitada desafiadora e desejar muito sucesso. E aí, Luísa, dentre essas questões colocadas, né, acho que não vou falar de novo, mas pensando no ambiente por inteiro, eu fico pensando do papel do educador ambiental, porque a escola é um espaço privilegiado de educação, mas nós precisamos de consolidar também a figura do educador ambiental, que ele apareceu, né, na criação da Política Nacional de Meio Ambiente, mas ele não tem um lugar dele. E aí toda a tarefa da educação está na mão do professor, mas o professor nem sempre ele tem toda a concepção das questões ambientais. Então, isso passa pela formação de professores, mas também pela formação desse profissional. Eu sinto falta, sabe, desse lugar do educador ambiental, porque eu acredito que ele que é capaz de fazer essa articulação entre todos os temas relacionados ao que diz respeito a pensar o ambiente por inteiro, né? E no bem viver numa cidade. Eu acho que o educador ambiental tem esse papel e ele precisa ser criado, porque ele não existe. Então, acho que o desafio é esse, viu? Formação de professores para ampliar essa concepção do meio ambiente por inteiro mesmo, nessa perspectiva. Eu até acho que a educação, ela é o nosso caminho possível para a educação ambiental nos leva a repensar a educação que temos, né? Para aquela que desejamos e queremos, formar esse cidadão pleno, ativo, participativo, capaz realmente de fazer a sua contribuição na transformação de uma sociedade mais justa, mais humana, mas passa pela formação de um educador ambiental. Então, vou deixar aí, assim, essa provocação. Onde está o educador ambiental? Obrigado, Sirlene. A Luísa. Ô, João, antes de você passar a palavra para a Luísa, para o Zé Alberto, eu queria só agradecer aqui rapidinho por ter compartilhado o link, parabenizar vocês pela conversa, desejar boa sorte para a Luísa. Gostei demais da conversa, foi muito boa e deixa a gente esperançoso. Eu preciso sair, que eu tenho uma aula agora para fazer, então por isso que eu estou passando na frente aqui para agradecer e despedir. Mas boa sorte aí, viu, Luísa? Obrigada, Rodrigo. Se precisar Obrigado, de Rodrigo. mim aqui, pode contar. Maravilha. Abração, João. Até mais. Obrigado, Tchau, gente. Rodrigo. Boa noite. Eu queria só combinar com todos, se a gente pode marcar para a gente terminar às 8h30, né? Porque aí todo mundo já, né? Quem puder ficar até às 8h30, pode ser? Faz um legalzinho aí, que pode ser, a gente pode ficar até às 8h30. Beleza. Então, aí 8h30, porque as pessoas se organizam, porque a gente tinha falado até às 8h, né? E alguns já têm outros compromissos, para as pessoas não ficarem. E quem puder ficar, a gente vai até 8h30 e a gente não estende muito, não fica cansativo. Combinado? Muito obrigado. Aloísio. Boa noite a todos. Agradeço o João Bosco pelo convite. Prazer em conhecer a Luísa, que ainda não conhecia, pelo vídeo, né? Então, sobre educação ambiental, às vezes a gente carrega muito, como diz a colega aí, na educação formal, né? Nas escolas, os professores, né? Agora, as instituições públicas, inclusive o legislativo, têm todas as condições também de desenvolver programas de educação ambiental. A própria Câmara Municipal pode promover capacitação de líderes comunitários em meio ambiente, clima, sustentabilidade. A própria Câmara pode criar e manter financeiramente um projeto de educação em cada regional da cidade. E nós não temos isso aqui em Belo Horizonte, né? Dessa ação proativa
do Poder Legislativo. Em relação à coleta seletiva, uma coisa que me preocupa muito, desde a Conferência Municipal de Meio Ambiente de 2013, me parece, foi uma conferência livre que nós fizemos, Márcio Lacerda não quis convocar, né? Que é a questão da coleta seletiva, especialmente do vidro e do plástico, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é muito clara ao dizer das responsabilidades, né? sobre a destinação desse tipo de resíduo, né? Então, você tem a responsabilidade do fabricante, você tem a responsabilidade de quem comercializa e você tem a responsabilidade de quem consome. Então, eu, como cidadão, eu quero gastar o dinheiro dos meus impostos para coletar o resíduo da Zona Sul, ou da Zona Norte, ou o meu, né? Essa discussão precisa ser feita com a cidade e cobrar a responsabilidade dos empresários. A Heineken, que eu gosto muito, tem que recolher o resíduo que ela gera. O supermercado aqui do meu bairro tem que ajudar a recolher, e eu também, né? E eu também. Então, eu não quero que tire dinheiro do imposto que eu pago para recolher o lixo que é gerado por essas grandes empresas, né? Eu quero participar, mas custear totalmente, não. Então, é uma discussão que a Câmara de Vereadores, a vereadora, né, Luísa, eleita, dá para fazer essa discussão. E eu acredito que sensibiliza, inclusive, outros setores da sociedade, né? Agora, sobre as mudanças climáticas propriamente, eu fiz até um comentário aí no chat, vou resumir rapidamente. Eu cheguei a ler o Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que foi preparado, teve participação popular, ele não foi votado na Câmara Municipal, foi até rejeitado, mas o plano eu achei ele muito simples, né? Ele é legal, grande iniciativa, claro que valeu o esforço, mas ele é muito limitado, muito simples. Então, além de ampliá-lo com mais participação social ainda, né, ele precisa ser implementado, que não foi, né? E isso, claro, né, depende não só do executivo, mas também do legislativo, né, para fazer essa cobrança. E espero que nos próximos mandatos do legislativo municipal consiga fazer esse debate, né, e que a gente realmente entenda como a questão do clima está relacionado com tudo, principalmente com o modo de produção. Não só com o modo de consumo, não adianta apenas eu reduzir o meu consumo, né? Se tem gente fabricando e me levando a consumir aquilo sem necessidade. Mas então, valeu, obrigado. Boa noite. Obrigada, Luísio. O Eduardo. Eduardo, seu microfone acho que não está ligado. Eduardo Mendonça. Aí. Não estamos te ouvindo, Eduardo. Tenta sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu passo para a Celina. Tenta sair e entrar de novo, para ver se funciona seu microfone. Oi, João, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu quero manifestar a minha alegria imensa de estar vendo a Luísa, desta feita candidata a vereadora. Acompanhei a campanha dela para estadual, mas estou muito feliz agora por ela pensar no município. E dizer para a Luísa que eu lembro muito do pai dela. Nós fomos colegas na fundação da PUB em 1980, 82, momentos difíceis, né, das greves da UFMG. Então, assim, eu fico numa felicidade imensa, Luísa, de você estar trabalhando já em outros setores do PT e agora candidata a vereadora. Então, assim, eu quero mais manifestar a minha alegria, não quero provocar novo debate de nada aqui, não. Gostei muito da sua exposição, vou fazer campanha para você.
Obrigado, Celina. Eduardo. Ver se está certo agora. Está me ouvindo? Agora sim. Tá. Estou gostando muito aqui da reunião, viu? Porque era uma intervenção lá atrás, lá, eu até esqueci o que foi. Mas é isso mesmo, vamos continuar aí. Tá, João, Eduardo. Daqui a pouco, se lembrar, aí você dá um toque aqui. Não, era uma intervenção que eu falo o seguinte, foi uma hora que falaram alguma coisa, eu esqueci o que foi. Então, já passou. Passa para frente. Tá bom. Tá, João, Eduardo. Obrigado. Okay. Bom, nós temos ainda 13 minutos. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão? Vai lá, Maria Helena. Que ótimo. Oi, boa noite, né? Eu acho que já nos cumprimentamos, mas algumas pessoas não estavam. Também estou feliz, né, com a candidatura da Elisa. Ele vai né? Parabenizo aí pela coragem, que eu acho que é muito dura essa atividade parlamentar, mas eu acho partidos, né? E para as mulheres um pouco mais difícil. Eu queria saber, João, desse livro aí que você mencionou do Bem Viver, que eu sou estudiosa do FIB, Felicidade Interna Bruta, que é muito rico, né? Para mim é o ideal do bem viver, né? Ele contempla aí 9 fatores e, se equilibrados, todos vivem bem, né? Inclusive cuidando das pessoas, né? Cada um cuidando, né? As pessoas sendo cuidadas, né? Que as pessoas sendo cuidadas no sentido integral do cuidado, né? É porque as instituições estão funcionando, as políticas estão funcionando, as pessoas estão se relacionando. No caso da recente, o que eu tenho percebido aí, Luísa, que é uma coisa assim que me preocupa, até pela questão assim, né? Eu estou com 68 anos, eu estou muito bem de saúde e de vida, eu acredito. Mas eu vejo as pessoas na minha idade, um pouco depois, um pouco mais velhas, um nível de solidão muito grande. E aí, quando vocês mencionam a questão de espaços de convivência, eu acho que ela é urgente para as pessoas, que as pessoas estão solitárias, estão tristes, sem perspectivas. Então, assim, eu não sei exatamente o que fazer, mas eu sinto essa demanda, essa necessidade de pessoas até com quem eu convivo, e eu fico assim muito preocupada, porque isso leva ao adoecimento, isso leva à tristeza, isso leva à pneumonia, e, enfim, né, as pessoas com qualidade de vida muito ruim. Então, João, eu queria conhecer esse trabalho aí do bem viver, né, que vocês, no qual se baseia, né, a proposta, que você disse que menciona um autor, e eu não conheço, para, né, para eu entender melhor e, assim, tentar ver onde que eu posso contribuir na prática com esse projeto da candidatura da Luísa. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui no chat depois, Marilena, tá? Então, agora, não sei se a Conceição está querendo falar, Conceição, você queria falar? Que abriu aí? Então, liga o microfone, tá? Depois é Estela. O microfone está desligado, Conceição. Então, eu vou passar para a Estela aqui, enquanto você acerta aí. Vai lá, Estela. Depois eu passo para a Conceição. Olha, achei muito interessante tudo que foi falado, mas achei bastante conteúdo. Tem muita coisa rica aí para poder fazer parte desse plano aí, desse sonho aí, vivenciado por todos nós. Eu sei, bem, você não sabe o que eu estava fazendo. Todos nós estávamos sempre, desde jovens, né, participando e tentando fazer a nossa parte em algo, em alguma coisa para o outro, para a sociedade, para o coletivo, enfim. Então, eu achei, por exemplo, a fala do João Bosco muito, muito rica,
sabe? Muitos pontos para dizer, então, assim, não dá para, agora, nesse momento, fazer pontuações a respeito, como fala da professora também, como a fala da Luísa. Então, eu acharia interessante, depois, fazer um compilado dessas falas, para que a gente pudesse, tinha isso para eu falar, e eu acrescentar alguma coisa. Não sei como que poderia ser, através de um WhatsApp, ou através, não sei, talvez uma outra live, o que fosse. Então, eu acho esse material muito rico. Tudo o que foi falado foi muito rico. Eu também tenho meus questionamentos, eu tenho minhas perguntas. E eu queria dizer, Luísa, que eu trabalhei na Copasa, e eu pude trabalhar quando o Patrus se elegeu. E Patrus tinha aquela questão do plano organizacional, tudo do participativo, de interação com órgãos da prefeitura, o BEL, né, CLU, também com órgãos federais, também com governamentais, como a Copasa, CEMIG, na época CEMIG, porque a Belo Horizonte vivia era um tapa-buraco, né? Então, aí existiu essa proposta do Patrus Ananias de trabalhar os órgãos em conjunto. E, principalmente, também, está levando às favelas um pouco de dignidade humana. Foi aonde eles puderam ter água levada até as suas casas, ter a coleta de lixo ser retirada através do representante da SLU chegar aquela negocinho de horta lá, raviola, me fugiu aqui a hora agora, o nome deles irem até a porta recolher, e da luz, não ter mais gato, de não ter mais a falta de água nos bairros, de ter desperdício de água, porque só tinha que levar através de mangueira. Então, foi um trabalho muito integrado, e eu tive essa oportunidade de trabalhar pela Copasa, participando no nome da Copasa, um setor aqui que era subdividido sobre as regionais, né? Regionais da prefeitura, e esse trabalho incluía muito a questão da educação de como utilizar água, de como utilizar esgoto, de como está utilizando e quando existia um projeto de água ou de esgoto que ia ser instalado no bairro, o meu setor ia e fazia e ali a gente fazia um trabalho como um educador para poder trabalhar a questão que lixo, que esgoto é esgoto, e nesse sentido. E quando as reuniões era necessário, quando era um bairro, ia ser para ser montado, iria o BEL, na questão de códigos, na questão de passeio, na questão da urbanização das favelas. Então, era um grupo bem integrado e bem interagido. Eu acho que a educação ambiental, ela tem, a gente não é uma coisa que é de todos nós como agentes, sabendo dessas questões que está preocupante, né, que ela não seja somente uma coisa direcionada para o professor, sabe? Nós todos somos educadores. E, enquanto adultos, porque um adulto hoje não está na escola, né? E precisa de muita educação também. Então, assim, eu acho interessante, sabe, se retomasse esse programa, porque daí estaria atingindo, por exemplo, foi citado o caso aí do Prado ter lá coleta seletiva, e o pessoal não tem saber da coleta seletiva, né? Então, de estar implementando essas reuniões. Antigamente, a gente tinha muitas reuniões nas regionais e em bairros e tudo mais para isso. Então, eu acho que seria interessante essa forma de educação também, né?
no mais, assim, que me preocupa muito também é que, como essa questão do Rio Grande do Sul, essa tragédia e tudo, isso aí nos dá a oportunidade de falar sobre a questão da situação do ambiente, né, do que a Terra está nos dizendo a respeito, e não só você, Luísa, mas muitas outras pessoas vão estar falando também a respeito disso, né? Agora, uns com o devido conhecimento, uns com devido envolvimento, uma causa que já vem já de tempos, né? E outros que vão estar aí para especular, para poder ganhar voto, sabe? Então, é uma coisa assim, que tem que ser bem inteligente nessa situação, assim, para poder estar colocando isso, para não ter os oportunistas e para ganhar voto em uma questão ambiental que é muito séria, que é, como se diz, né, o meio ambiente por inteiro. Esse foi a campanha do João Bosco, né, quando a candidatura dele, e já sei, já estou me estendendo um pouco, vou me encerrar aqui, mas é o meio ambiente por inteiro, acabei me perdendo agora. Boa noite para vocês, obrigada pela oportunidade de estar falando, e seria interessante fazer esse lado para a gente poder depois dar umas opinadas intensas, porque não dá tempo para a gente falar de tudo aqui, de falar que a fala sobre a questão da mobilidade urbana, sobre os parques, sobre, né, tem que ter sei lá, tem que ter tempo muito. Então, agradeço por me ouvirem e estamos aí para a gente poder fazer nossa parte aí, ok? Obrigada. Obrigado. Falar, faltam 2 minutos, mas aí tem a Cláudia e vamos ver se a Conceição vai conseguir falar. Eu vou ser bem objetiva, queria justificar que eu custei para conseguir entrar em contato com você, mas eu também não sabia do seu convite. Quando eu entrei, já estava acontecendo a reunião. Acho que foi muito boa, de uma próxima eu espero que eu veja o convite a tempo de ver toda. Eu só comecei a ter contato aqui, de poder falar, a partir do momento que eu chamei o Adão. Eu falei, Adão, você não recebeu o convite do João? Ele falou, não. Então, era isso, eu queria justificar. Mas quero participar das próximas e sou totalmente a favor do meio ambiente em todos os aspectos. Inclusive, como cidadã, faço minha parte. Obrigado, Conceição. Conceição e Adão são grandes amigos e amigos de longa data. Então, Cláudia. E é uma boa noite para vocês. Para todos. Boa noite, todo mundo, tudo bem? João, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje e estou muito feliz pela Luísa estar saindo candidata. Eu queria só voltar rapidamente numa questão. A gente teve a morte do cacique Merongue Camacan aqui há pouco tempo atrás, né? E nessa luta contra as mineradoras, contra o agronegócio e o capitalismo. Então, assim, como que trabalha um pouco essa proteção às nossas lideranças ambientais, aos nossos líderes ambientalistas no nosso município, né? Pensar um pouco nisso e seguir conscientizando também sobre essa diversidade cultural quilombola, indígena, que nós temos aqui no próprio município de Belo Horizonte. Faz parte da luta ambiental, né? Não, eles não estão separados da luta ambiental. E agradecer mais uma vez, né, por hoje, por esse encontro. Espero que tenhamos mais. Um abraço para todo mundo. Oi, gente. Oi. Vai lá, Luísa. Faz o seu encerramento aí, Luísa. Nossa, João, assim, excelente, né? Essa rodada que nós fizemos aqui, saíram várias questões super importantes. Eu vou fazer só um comentário final, assim, primeiro, dizer para a Estela que tem aqui o Marcelo Borel, ele está com o nome de Ana Lúcia Teixeira, mas ele está aqui justamente com esse papel de nos ajudar na sistematização de todas as ideias que surgiram, né? Eu também anotei várias coisas, e a reunião está sendo gravada.
a nossa pré-campanha tem uma área que está se dedicando à elaboração de propostas. Então, a gente tem feito algumas plenárias, vamos desenhar essas propostas com base nas contribuições das pessoas, e depois socializar. Uma questão que a gente acabou não conversando no início, mas nós temos grupos de WhatsApp, que para quem quiser participar, que a gente pode continuar conversando nesses grupos. Acho que isso ajuda, né, na elaboração das propostas. Mas, assim, uma questão que ficou presente em várias falas, João, é essa dimensão comunitária da proteção ao meio ambiente, da relação de usufruto também do meio ambiente. Desde a Maria Helena, que trouxe a questão dos idosos, né, de ter espaços de encontro que possam servir ali de uma socialização comunitária. A Cláudia, nessa última fala, trouxe a importância da gente fazer uma defesa. A gente já tem no Brasil a política da defesa dos defensores dos direitos humanos. Precisamos também ampliar, né, para os defensores dos direitos da natureza. E aqui em Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte, ela falou do Cacique Mirong, né, minha mãe que está aqui mora em Brumadinho, tem outras pessoas que eu também sei que são dessa região, mas tem muitas pessoas que são ameaçadas ou que sofrem, né, uma série de ameaças mesmo por defesa do meio ambiente. Nossos cachorros estão aqui. Então, eu acho que seria uma questão, né, da gente trabalhar. Uma outra dimensão comunitária que foi falada que é do educador ambiental, né? Mais do que pensar o educador ambiental como aquela formação clássica, formal de professores, mas como a gente consegue formar mesmo líderes comunitários e principalmente até jovens que estão nas comunidades para poder serem educadores ambientais e ajudar nessa implementação e proteção do meio ambiente. Então, eu vou refletir, né? Vamos seguir nessa reflexão da dimensão comunitária, que também promove esse encontro da sustentabilidade com a inclusão que o Marcos Fontoura trouxe para a gente. Ele já tem chamado essa atenção comigo em várias outras ocasiões, e eu estou muito convencida de que a gente precisa, sim, discutir essa questão da inclusão, né, para que todas as pessoas possam também usufruir e ter seus direitos garantidos. Então, quero agradecer, João, mais uma vez, e convidar, né, para quem ainda não está nos nossos circuitos da campanha, a gente faz muitas atividades, temos esses grupos de WhatsApp, eu vou até colocar aqui no chat, e depois podem falar comigo, acho que o João também poderia passar esse contato, para a gente seguir nessa construção, né, que até 6 de outubro temos aí 4 meses de muito trabalho, e para construirmos, né, uma parte, nem que seja do bem viver em BH. Obrigado, Luísa. Eu queria agradecer a todos os amigos, amigas e todos que participaram conosco aí, né, e amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e as notícias e as questões ambientais que têm ocorrido, às vezes nos deixam muito tristes, né, mas quando a gente vê um tanto de pessoas interessadas, né, em cuidar e contribuir para que a gente possa, pelo menos nesse ambiente de Belo Horizonte, a gente construir um ambiente melhor, né, para as pessoas, para a vida, né, um ambiente saudável, né, que seja mais solidário, que seja mais respeitoso com as pessoas e com os demais seres, né, da natureza e a natureza em si, a gente fica mais animado e muito esperançoso, né? Então, eu queria deixar esse abraço aí para cada um, né, forte, agradecer. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Bom descanso. Obrigada, João. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Noite. Contem comigo para os próximos momentos que forem acontecer novas reuniões, alguma coisa que eu possa estar participando. Até a próxima. Tá bom. Aí, gente, então um abraço para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, fiquem com Deus. Na internet, não. Um abraço para todos, obrigado. Tchau, tchau. Ai, não faz conta, gente. Não.